Olá! Nos últimos 10 anos, o Ministério da Saúde registrou uma queda de mais de 25% nas mortes causadas pelo HIV. Casos de novas infecções na cidade de São Paulo também caíram mais de 55% nos últimos 7 anos. Eu sou Alexandre Bueno e seja bem-vindo ao Saúde e Consciência. Hoje eu recebo o professor Onaito Pinambaço, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Professor, esses números eles são bastante promissores, né, da gente observar, mas do ponto de vista epidemiológico, a gente ainda vive a pandemia do HIV? Sim, uma epidemia, vamos dizer assim, do HIV. A gente vê que houve uma redução, é aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, né? Ele está meio cheio para alguns, meio vazio para outros, né? Então a gente vê que houve avanços no controle da infecção pelo HIV, mas no Brasil especificamente nós temos alguns desafios muito grandes. Então, por exemplo, a gente tem em torno de 1.200 pessoas, 1.200.000 pessoas que vivem com HIV, dessas em torno de 100 a 150 mil não desconhece o diagnóstico. O restante sabe do diagnóstico, né? Uma parte grande, em torno de 900 mil pessoas, estão retidas no cuidado, estão em tratamento, e desde que estão em tratamento, 85%, mais de 85%, quase 95% estão com carga viral indetectável. Então, veja, a gente precisa de alcançar aquelas pessoas que não sabem, que têm o vírus e não sabem, e aquelas pessoas que abandonaram o tratamento. Então, esse é o nosso foco, né, na questão do controle da infecção pelo HIV na população brasileira, que é um desafio ainda grande, mas a gente está caminhando para chegar lá. Perfeito. E falando em termos essa queda da letalidade que a gente observa nas mortes causadas pela AIDS, o que contribuiu tanto para esse... Teve alguma nova forma de tratamento, por exemplo? Então, acho que essa questão a queda da letalidade vem diminuindo ao longo dos anos, né? Desde 96, quando começou a ter o tratamento terapia tripla para o HIV, né, o famoso coquetel, a gente vem vendo redução na mortalidade. No entanto, lá atrás, 96, os medicamentos eram mais complexos de tomar, de 6 em 6 horas, vários comprimidos, com muito efeito colateral. E ao longo dos anos, na década do ano 2000, depois de 2010, foi simplificando o tratamento, ficando um tratamento muito mais simples, chegando a ser um comprimido por dia, com boa tolerância e alta eficácia. Então, as pessoas que tomam remédio não morrem de HIV. Elas vão ter uma qualidade, quantidade de vida semelhante da população geral. Aqui o desafio nosso é esse, pegar aquelas pessoas que não sabem que tem o vírus, ou aquelas pessoas que não estão aderidas ao tratamento. Por vários motivos, né? Não é questão pessoal, a gente sabe que tem os determinantes sociais da saúde da doença aí que impede aquela pessoa de tomar o medicamento corretamente. Então, por exemplo, acesso ao meio de transporte, não tem condições de pegar um ônibus para vir no centro, pegar um medicamento, fazer consulta, enfim. Tem várias outras questões envolvidas aí que nós temos. O Ministério tem olhado essas outras determinantes sociais da saúde, poder atingir essa população mais vulnerabilizada que vive com HIV e trazer elas para o cuidado, para o autocuidado, reter essas pessoas no cuidado e a gente chegar à mortalidade, quem sabe, não morrer mais de HIV, que é uma doença que tem tratamento, né? As pessoas vivem, como eu disse para vocês anteriormente, ela tem uma quantidade e a qualidade de vida igual a uma pessoa que não vive com HIV. Perfeito. E a redução no número de infecções, qual que é o papel das novas formas de prevenção do HIV nessa queda tão brusca nas infecções? Esse é um dado muito assim, animador, que tem várias a gente hoje, se for pensar na década de 80, né, quando pega na década de 80, das campanhas que nós estamos fazendo para combater o HIV, falava assim, use camisinha, use camisinha, use camisinha. É legal, camisinha aí funciona bem, mas a gente sabe que as pessoas têm alguma dificuldade para usar camisinha, né? Hoje a evolução foi tamanha que nós temos uma mandala de prevenção. Então uma das várias formas de prevenção seria a camisinha masculina, feminina, uso de gel lubrificante. Uma coisa que a gente já começou a fazer isso nos anos 2000, início dos anos 2000, é o testar e tratar, né? Testou positivo e inicia o tratamento. A gente sabe hoje que já tem vários trabalhos mostrando, comprovando que aquela pessoa que tem tratamento com carga viral indetectável, ela é intransmissível. Tanto é que o OMS vem reforçando essa campanha, que eles falam do inglês, U, que é o undetectable, igual a untransmissible. E no português, né, traduz para o português, I igual a I. Indetectável, é intransmissível. Então, isso faz reduzir a mortalidade, reduzir o número de casos que a pessoa não consegue transmitir, né, para outras pessoas. Então,
Tratamento precoce, a PEP. A PEP, o que é a PEP? É que você teve um risco, acidente perfurocortante no hospital ou no serviço de saúde, você vai usar o medicamento em determinadas situações, e tem a PrEP. Né? A PrEP, você toma o medicamento antes, de forma contínua ou sob demanda, né? vai depender de cada usuário, e você vai usando aquele medicamento, a redução é mais de 90% na transmissão. Se você tem uma adesão, quase que não existe transmissão do HIV nesse cenário. Então, essa mandala de prevenção, com tratamento precoce, diagnóstico precoce, a PEP, a PrEP, o preservativo masculino, feminino, enfim. A vacinação também com HPV, vacinação contra hepatite B e tratamento das ISTs, compõe essa mandala de prevenção que vai impactar nos novos casos de HIV. A gente espera ainda que reduzir ainda mais nos próximos anos com ampliação no caso da estratégia de PrEP. Perfeito. E aprofundando um pouquinho mais sobre a PrEP, você pode explicar um pouquinho melhor como que ela funciona, quem que pode tomar, qual que é a frequência? Você falou da PrEP. Isso. Da PrEP. Então, a PrEP, ela já está estabelecida no Ministério da Saúde, no SUS, né? E felizmente aqui em Belo Horizonte, alguns estados, já tem algumas cidades, ela já está descentralizada, então o médico, né, a equipe de saúde da ponta já pode prescrever a PrEP, né, profilaxia pré-exposição. E nem todo mundo precisa tomar PrEP. Quem é o nosso alvo? A gente fala da população-chave nossa da PrEP, são aqueles grupos mais vulnerabilizados diante do HIV. Né? Então, quais são esses grupos? Trabalhadoras do sexo, usuários de droga, mulheres trans, a população HSH, né? Os homens que fazem sexo com homens, população gay, população trans. É nessa população que há o maior risco, a maior incidência de HIV. Então, essa população, claro que você pode expandir para várias outras pessoas. Agora mesmo o Ministério expandiu para mulheres que estão planejando engravidar, né, no cenário que você não desconhece o estado sorológico do seu parceiro, por exemplo. Então, você tem ampliado o acesso à PrEP. Claro, você tem que ter... É bom lembrar também que as pessoas de 15 a 18 anos de idade, né, pode ir na unidade de saúde, né, sem acompanhamento dos pais ou responsáveis, e pedir, né, se ela se encaixa naquele perfil de risco acrescido, solicitar o uso da PrEP, né, independente se o pai está junto ou não. Então, isso é importante. Então, é só essa população que é alvo, né, da PrEP. E se a gente colocar essa população em escala maior, eu chamo de escala industrial, vamos dizer assim, né, um acesso ampliado dessa população, nós vamos começar a ver isso que nós estamos vendo em São Paulo. Redução da incidência de novos casos. Então, tem um país, eu acho que tem, esse dado parece que Nova Zelândia e a Austrália zeraram a transmissão do HIV. Né? Então, assim, eu acho que ampliar o acesso à saúde, né, a essa mandala de prevenção, incluído a PrEP, quem sabe pode vislumbrar um horizonte, né, 2030, né, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é eliminar o HIV, a transmissão do HIV até 2030. Perfeito. E além da PrEP administrada via oral, a gente tem uma PrEP injetável também, não é? Qual que é a diferença dos dois métodos? Tá, então, assim, lembrar que no SUS nós temos só a PrEP oral, por enquanto, né? A PrEP oral você vai tomar um remédio durante todos os dias ou então sob demanda. Tem essas duas modalidades. Todo dia, né? É importante, né? Quem está usando a PrEP tem que tomar pelo menos 4 doses por semana. É claro, se tomar 7 é mais seguro. Sob demanda é aquela que você toma quando você vai ter um encontro sexual. Hoje eu vou ter uma relação sexual, então eu vou tomar de 24 a 2 horas antes daquela relação sexual e depois tomar mais 2 comprimidos nos dias seguintes. No outro dia. Se manter a relação sexual, vai manter no tratamento até 48 horas depois da última relação sexual. Então é sob demanda. Tem 2 modalidades. Uma já foi liberada pela Anvisa, que é o lenacapavir, né, que é um medicamento de injetável, que é intramuscular, se usa a cada 6 meses. Né? Os estudos do lenacapavir foram impressionantes, que zero transmissão, né, num grupo, no estudo da África, entre as mulheres, não teve nenhuma infecção. No grupo, no outro estudo que foi feito entre os homens que fazem sexo com homens, também a eficácia foi 98,5%. Naquele outro grupo foi 100% eficaz. Então, assim, é um muito promissor esse medicamento. Tem uma barreira gigantesca, que é o preço. É um preço hoje aí, né, ele é proibitivo. Uhum. O Ministério vai tentar negociar esse preço. Então é o lenacapavir. E tem o outro do cabotegravir, que nós estamos fazendo a pesquisa aqui na UFMG, em parceria com a USP e a Federal da Bahia, com patrocínio do Ministério da Saúde e da Unitaid, que é o cabotegravir injetável na população de 15 a 19 anos de idade.
Então, você vai ter um estudo aberto, a pessoa chega no nosso estudo, recrutada, né, para o nosso estudo, com aquele perfil de vulnerabilidade de HIV, ela escolhe o braço oral, pode ser sob demanda ou diária, ou então no braço injetável. Então, nós já estamos acompanhando tem 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses que nós estamos acompanhando essas pessoas, não tivemos, felizmente, nenhum caso incidente de HIV. Então, são essas as modalidades, lembrando que é um injetável, tanto o cabotegravir quanto o lenacapavir ainda não estão liberados no SUS. Perfeito. Os dois métodos, eles são exclusivos, né? A pessoa não pode fazer, ou tem algum problema se ela fizer o uso dos dois ao mesmo tempo? Não, é um ou outro, né? Ou usa o oral ou usa o injetável. Então, aquela pessoa que não tem dificuldade, às vezes na casa, né? Um jovem não tem onde guardar, tem dificuldades com seus parentes, né? Ela não consegue tomar remédio, ela vai para o braço injetável, por exemplo, né? Aí ela toma, no caso do cabotegravir, a cada 2 meses. Já está tendo uma pesquisa do cabotegravir também a cada 4 meses, por exemplo. E no lenacapavir, caso a gente consiga reduzir o preço, é uma injeção a cada 6 meses. Perfeito. E é sempre bom lembrar, né, que apesar de ser um método bastante efetivo de prevenção ao HIV, a PrEP ela não substitui o uso do preservativo, Sim, né? sim, claro. E lembrando isso que você bem disse, que não previne as outras ISTs, a sífilis, né, HPV, clamídia, gonorreia e tal. E aí outra coisa que tem que reforçar para essa população é a vacinação, né? A vacinação contra hepatite B está disponível no SUS, ela tem uma vacina com 3 doses, então é importante que a população mais vulnerabilizada, esse grupo de pessoas mais vulnerabilizadas, atualize o calendário vacinal. Não só a hepatite B, mas a hepatite A, alguns eventos podem ser liberados para essa população, e também HPV. Perfeito. Se eu falar um pouquinho sobre a descentralização da distribuição da PrEP, hoje em BH, qualquer posto de saúde a pessoa consegue obter uma? Isso foi um avanço do SUS, uma demanda nossa que era, para você ter uma ideia, quando a gente começou a PrEP, né, só o CTR, aqui é uma cogestão da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria Municipal, com a UFMG, o CTR, o Eduardo de Menezes, mais 2 serviços, acho que o PAN Sagrada Família e o RS Centro-Sul, que distribuíam a PrEP. Né? Então a fila, é uma coisa absurda, era mais de 1.000 pessoas na fila aguardando para ser chamadas. Né? Infelizmente tem alguns casos, né, que se contaminaram pelo HIV enquanto estava na fila, esperando na fila. E o SUS BH, né, fez um treinamento, capacitação dos profissionais da ponta, das UBS, para poder acolher essa população. Então, essa população pode chegar, essa população-alvo da PrEP, pode chegar na sua unidade básica de saúde, o médico ele vai prescrever num formulário eletrônico, claro, vai ver os critérios, que essa pessoa preenche o critério de inclusão naquela categoria de público-alvo, prescreve, a pessoa hoje tem que vir no Centro-Sul, geralmente, pegar o medicamento. Mas em breve a gente espera que também algumas regionais já estão distribuindo esse medicamento para facilitar, né? A pessoa está no seu território, vai lá perto da sua casa, pega o medicamento, é orientada. E tem um ganho legal, que a clínica de PrEP, ela transcende a questão da prevenção do HIV, que ela faz o diagnóstico oportuno do próprio HIV. Então, para você tomar PrEP, você tem que estar HIV negativo. Então, você faz o teste rápido no momento. Você faz o teste rápido para hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Então, você é orientado para essas outras ISTs. Caso tenha sífilis ou hepatite, né, você é encaminhado. Se você não tiver hepatite, não for você é encaminhado para vacinação. Se você tiver sífilis e não for tratado, que às vezes a sífilis pode ter um quadro assintomático, então é importante você fazer o teste, igualzinho ao HIV. Você pode ter o HIV e não ter sintoma nenhum. E você é tratado para sífilis, encaminhado para vacinação de hepatite B. E caso, né, aquela pessoa teste positivo para o HIV, ela é encaminhada de forma oportuna para o tratamento. Aí vai ter uma melhor resposta ao tratamento. E claro, aquilo que eu falei anteriormente, ela ficando com a carga viral indetectável, ela não vai transmitir esse vírus para outras pessoas. Perfeito. Além da PrEP oral ou injetável e do preservativo, existem outras formas de prevenção que a gente pode mencionar? Então, tem um estudo para mulheres, um anel, né, um antiviral também, um anel, que ele funcionou, ele foi melhor do que nada, mas funcionou. Mas para a população, né, geral, é mais essa, é PrEP oral, né, o tenofovir e entricitabina, que mais uma vez oferecido pelo SUS, e tem essas 2 modalidades, né, que estão em processo de aprovação, né, na Anvisa,
que é o cabotegravir e também o lenacapavir. O senhor mencionou um pouquinho mais cedo a participação da UFMG na pesquisa da PrEP injetável, mas a UFMG também participou de uma pesquisa que envolvia a PrEP via oral, que era a PrEP 1519, certo? O senhor pode comentar um pouquinho para a gente como que foi essa pesquisa? Então tem a PrEP 1519, que é essa que a gente está fazendo atualmente, que está desde 2019, antes da pandemia, nós começamos a fazer esse estudo, que é só modalidade oral, naquela época, financiado pela Unitais, que é um braço da OMS, o Ministério da Saúde e as universidades Federal de Minas Gerais, a USP de São Paulo e a Federal da Bahia. Aqui em Minas Gerais, a gente está recrutando e tem nosso local de atuação, o Centro de Referência das Juventudes, e a gente faz a divulgação, vai atrás das pessoas que têm um perfil, né? A gente está precisando, inclusive, na fase de recrutamento de participantes. E esse participante ele entra no projeto, faz uma série de exames, né? Exame para clamídia, gonorreia, de saúde geral, é orientado nessa nossa saúde, né, de um modo geral, e se ele testa negativo, ele escolhe, na verdade, ele escolhe qual braço que ele vai, no injetável e no oral. E se ele testa positivo na entrada, ele é encaminhado para o nosso serviço, né, aqui no CTR Orestes Diniz, onde vai receber o tratamento adequado. Então, estudo que a primeira fase desse estudo foi interessante, se ter lembrado. A primeira fase foi o estudo que mostrou que a PrEP ela é eficaz na população de 15 a 19 anos de idade. Então, se com esse estudo, né, como falei, era a primeira fase, São Paulo e nós aqui em UFMG e a Bahia, o SUS utilizou os dados desse estudo e fez uma nova proposta de oferecer a PrEP na população menor que 18 anos de idade. Né? E mais importante, lembrar isso, que a pessoa, aquela pessoa que está ali procurando a PrEP, ela mesmo tendo menor que 18 anos de idade, acima de 15 anos de idade, ela não precisa de pedir anuência dos pais. Isso é muito importante. O único sinal é ter que ter acima de 35 quilos. Se for abaixo de 35 quilos, não pode tomar a PrEP. Mas só esse é o grande problema. E claro, ele tem que ter HIV negativo e tem um risco acrescido para aquela infecção. Então, todo mundo que precisar da PrEP, tem um critério para usar a PrEP, pode ir na sua unidade básica de saúde, se for menor que 18 anos de idade. Pode ir sem os pais, sem os responsáveis, solicitar, né, essa modalidade de prevenção também. Perfeito. Então a gente pode entender que essa distribuição que a gente vê hoje da PrEP no sistema público de saúde é um resultado direto dessa pesquisa, né? Para a população de 15 a 18 anos de idade, não tenho dúvida que a gente fez. Naquela época, a nossa prevalência, né, que nos assustou muito, os meninos e meninas que chegavam para o nosso estudo, deu uma prevalência de 4% de soroprevalência. Então, assim, é uma prevalência muito alta. Para você ter uma ideia, na população geral é 0,4%. É 10 vezes maior do que na população geral. Então, a gente viu que essa população precisava de ter um olhar especial. A gente sabe que a juventude e o adolescente já é uma fase difícil da vida, né? E esse estudo comprovou que eles são capazes de tomar um remédio e o uso do remédio houve uma redução dessa incidência de HIV. Então, a partir desses dados, o Ministério da Saúde, né, achou acertadamente liberar o uso da PrEP para menores de 18 anos de idade. Perfeito, professor. E para a gente encerrar, além, né, da vertente injetável da PrEP na pesquisa da PrEP 1519, existe algum outro medicamento, tanto para prevenção quanto para o tratamento da HIV, que a gente pode mencionar que esteja sendo pesquisado hoje? Não, tem vários medicamentos em pesquisa agora para o HIV. Né? Tem o próprio lenacapavir, foi utilizado também para tratamento do HIV. E tem outros que agora está entrando, o Ministério acabou de incorporar o fostemsavir, por exemplo, que é um outro antiviral muito potente. Claro que esses medicamentos novos eles vão ser usados naquelas pessoas que o remédio atual, né, o esquema padrão não está respondendo mais. Mas assim, o que a gente pode falar do HIV assim, é uma doença, é uma condição, uma epidemia, como você disse, que ela é passível de controle. Nós temos diagnóstico rápido na unidade básica de saúde, tem um teste rápido. Hoje o teste rápido, você faz o diagnóstico do HIV em 20 minutos. Né? Testou positivo, você encaminha a pessoa, no mesmo dia ela pode iniciar o tratamento, por exemplo, na mesma semana iniciar o tratamento para HIV. Então você tem um diagnóstico rápido, você tem um tratamento, lembrando, né, o tratamento hoje, ele é 2 comprimidinhos ou 1 comprimidinho, dependendo de qual é o seu perfil ali, sem quase nenhum efeito colateral, uma ótima tolerância, né? A pessoa não tem enjoo, não tem diarreia, não tem nada,
né, na grande maioria das vezes, e é potente. Então, você tem um diagnóstico, tem um tratamento, nós temos as ferramentas de prevenção, então acho que está precisando a gente quebrar as barreiras programáticas e não programáticas de acesso a esses medicamentos, a essa ferramenta. Então, a gente vê ainda que o teste rápido, por exemplo, nas unidades de base de saúde, é muito pouco utilizado. Porque, claro, a gente vê que a unidade de base de saúde já está sobrecarregada, acho que tem que aumentar o número de profissionais na ponta, uma equipe de família do PSF, ela tem, às vezes, 6, 10 mil pessoas sob sua responsabilidade, tem que ter mais equipe, dividindo as equipes, para aquela equipe poder tratar e acolher de forma muito mais qualificada aquela pessoa que chega com qualquer condição, seja diabetes, hipertensão, depressão, obesidade, o que for. Que aquela que é a pessoa que chega para querer fazer o teste rápido, ela faça naquele momento. A gente vê que ainda tem uma barreira, às vezes, hoje não está fazendo, amanhã, volte amanhã, enfim. Então eu acho que a gente tem ferramenta para eliminar o HIV em 2035, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que a gente, claro que está trabalhando para isso, né? Eliminar essa questão, que ela é passível de ser eliminada. Perfeito, professor. Muito obrigado pela Eu participação. agradeço. E o Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima.